a rainha da Pérsia, fim de Amã e de seus 10 filhos. Neste vídeo especial, você saberá também sobre a nova temporada da série Reis e sobre a nova série bíblica do apóstolo Paulo. O porco bacuri do Amã, da série bíblica Rainha da Pérsia, da Record TV, agora com o decreto real na mão, inferniza a vida dos judeus. O porco baixinho do Amã humilha o judeu Mordecai toda vez que o vê pelas ruas de Suzã, a grande fortaleza e capital da Pérsia. Após saber do decreto de Amã para destruir e aniquilar os judeus, Ester, a rainha da Pérsia, programa um jejum de 3 dias entre todos os judeus de Suzã. Até as suas servas, Ariana e Ayate, também fazem jejum junto com a sua rainha Ester. Enquanto o porco bacuri do Amã só vive comemorando com a sua esposa Zeres e seus 10 filhos a sua lei contra o povo judeu. A família de Amã é da descendência dos Amalequitas, que na época de Moisés eles fizeram uma tragédia no acampamento hebreu. Esses Amalequitas covardes invadiram o acampamento e mataram várias mulheres, pois os homens tinham saído para uma missão. Na novela Os 10 Mandamentos, a esposa do sacerdote Arão, irmão de Moisés, foi uma das mulheres assassinadas pelos malvados Amalequitas. E por isso o povo de Deus matou todos os Amalequitas numa batalha vencedora. E por isso o porco bacuri do Amã tem tanto ódio dos judeus e deseja exterminar toda a descendência de Abraão. Mas o Senhor Deus já está agindo no reino da Pérsia, antes das más intenções de Amã. Então foi permissão do Senhor Deus em colocar Radassa como a rainha da Pérsia. Após o jejum, a rainha Ester se arruma e vai se apresentar ao rei dos reis. O rei Xerxes, sentado em seu trono, avista a sua rainha da Pérsia na entrada da sala do trono e se alegra da presença de sua amada Ester. O rei então estende o cetro de ouro para permitir a entrada da rainha Ester. Memucã e os conselheiros se admiram da chegada surpreendente de sua rainha, que demonstra humildade em aguardar permissão do monarca poderoso de toda a Pérsia. A rainha Ester se aproxima do rei e toca a ponta do cetro. E o rei, curioso, lhe perguntou: "O que há, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado." Ester capítulo 5, versículo 4. Observe que nós vamos falar as referências bíblicas para você ver como nós do canal Resumo News falamos a verdade e conforme a Bíblia Sagrada. Com o questionamento do rei, a rainha Ester convida o rei para um banquete juntamente com Amã, o primeiro-ministro da Pérsia. O rei então mandou que trouxessem Amã imediatamente para que ele atenda ao convite da rainha Ester. Orgulhoso, o porco do Amã vai junto com o rei ao banquete que a rainha Ester havia preparado junto com os servos do palácio. Enquanto bebiam o vinho, o rei tornou a perguntar a Ester: "Qual é a sua petição? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será concedida." Ester capítulo 5, versículo 6. E a rainha Ester respondeu ao rei dos reis: "Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhe preparei. Então responderei à pergunta do rei." Ester, capítulo 5, versículos 7 e 8. Após o banquete do primeiro dia com a rainha da Pérsia, o bacuri do Amã saiu alegre e contente. Porém, o vilão porco nem imagina o que lhe aguarda. Alegre com o segundo convite, Amã acabou ficando furioso novamente quando viu que Mordecai estava junto à porta do palácio real, que não se levantou e nem mostrou respeito à presença de Amã. Amã
porém controlou a sua raiva e foi revoltado para casa. O miserável do Amã, que odeia os judeus, reuniu seus amigos e Zere, sua esposa, em sua casa. Alegre, ainda com banquete, Amã se exalta de sua riqueza e de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais do reino. E acrescentou Amã que ainda não está satisfeito com toda essa honra. Além disso, sou o único que a rainha Esté convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã, junto com o rei, mas tudo isso não me lhe dará satisfação, enquanto eu vi aquele judeu Mordecai sentado junto à porta do palácio real. Esté capítulo 5, versículo 12 e 13. Endemoniada do pedaço, Zere, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram o absurdo para acabar com a vida de Mordecai. Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela, e assim você poderá acompanhar o rei ao banquete e se alegrar-se. Esté capítulo 5, versículo 14. As palavras dos maus amigos conselheiros e sua esposa mal acabada Zeres agradaram muito o homem horror do Amã, e o vilão Mó mandou fazer a forca para Mordecai. Naquela mesma noite, após o primeiro banquete da rainha Esté, o rei Xerxes não conseguiu dormir por perder o sono, e por isso ordenou que trouxesse o livro Qual foi a honra e o reconhecimento que Mordecai recebeu por salvar minha vida? Perguntou o rei. Esté capítulo 6, versículo 3. Xerxes descobre que nada foi feito de honra para o oficial Mordecai, e o rei fica revoltado que a sua palavra ainda não foi cumprida. De repente, o porco Bacurim do Amã entra no pátio do rei para pedir a cabeça de Mordecai para a forca. E o rei acaba vendo um miserável baixinho no meio de seu pátio e questiona quem é o mala sem alça ali. Os oficiais do rei responderam que é Amã, que está no pátio. E o rei ordena que o seu primeiro-ministro tenha permissão de entrar. Entrando um vilão do Amã com más intenções, o rei lhe perguntou sobre a questão que não quer calar em seus pensamentos sem citar o nome de Mordecai. O que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Esté capítulo 6, versículo 6a. Por ter salvado o rei de um soldado revoltado, no dia da coroação da rainha Esté, Amã pensou em seu coração soberbo. A quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? Esté capítulo 6, versículo 6b. Achando que as honras seriam todas para a sua pessoa orgulhosa, o porco imundo do Amã caprichou nas palavras para o rei. Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordene que tragam um manto do próprio rei e um cavalo do rei, e que leve a coroa do rei na cabeça. Em seguida, o manto e o cavalo coloque neste homem que o rei deseja honrar, e o leve sobre o cavalo pelas ruas da cidade, ao clamar diante dele para todo o povo. Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Esté capítulo 6, versículos 7 ao 9. Sem Amã imaginar que as honras seriam para Mordecai, o rei ordena conforme a Bíblia Sagrada revela. Vá depressa, apanhe o manto real e o cavalo, e faça ao judeu Mordecai o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Esté capítulo 6, versículo 10. Amã fica com a cara arrasado ao ouvir o nome de Mordecai. Então Amã apanhou o cavalo do rei, vestiu Mordecai com o manto real. Zia e os outros oficiais ficam admirados quando o vilão do Amã chamou Mordecai para as honras. Não sabem os oficiais que essa honra é apenas o começo do agir do Senhor Deus na vida dos judeus no Império Persa. Furioso, Amã conduz Mordecai sobre o cavalo do rei pelas ruas da fortaleza de Suzã.
e o baixinho malvado grita à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Esté capítulo 6, versículo 11. O escriba Zia, os oficiais e todo o povo ficam abismados com as honras dadas ao oficial Mordecai por intermédio do primeiro-ministro Amã. O bacuri imundo do Amã se sente envergonhado por honrar um judeu diante de todos. Depois dessa grande honra do rei, Mordecai voltou para a porta do palácio real. Mas o bandido do Amã voltou correndo para casa com o rosto coberto de tanta vergonha. Amã conta a Zere, sua esposa horrorosa, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Amã revela que nunca passou tanta humilhação em sua desgraçada vida de enganador. Os amigos da onça de Amã e sua esposa horrorosa da Zeres acabam de matar o orgulho do primeiro-ministro, que chora igual a um bezerro desmamado. Olha só como a própria Bíblia revela as palavras dos verdadeiros amigos da onça para Amã, prevendo o futuro ruim do porco bacurim do pedaço. Visto que Mordecai, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Com certeza você está perdido. Esté capítulo 6, versículo 13. Enquanto os falsos amigos de Amã diziam a verdade nua e crua na cara do Amã, chegaram os oficiais do rei na casa dele, às pressas. Levaram Amã para o banquete que Esté havia preparado. Veja em Esté capítulo 6, versículo 14. A Bíblia nos prova que Amã, com a honra que deu a Mordecai, estava tão mal das pernas que o primeiro-ministro se atrasou para o banquete da rainha. Por isso os oficiais do rei chegaram para buscar o atrasadinho do pedaço. Além do rei Xerxes, está com pressa para saber qual seria o grande pedido de sua rainha Esté. Então o rei Xerxes e Amã foram ao banquete da rainha Esté, que o aguardava. Enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia de banquete, o rei, muito curioso, perguntou de novo: qual é a sua petição, minha rainha Esté? Pois eu te darei. E qual é o teu desejo? Até a metade do reino eu te darei. Esté capítulo 7, versículo 2. Então a rainha Esté respondeu ao seu amado: ó rei, se achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, poupe a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruíres, matarem e aniquilarem de uma só vez. Se pelo menos tivesse vendidos como escravo e escravas, eu teria ficado calada, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Esté capítulo 7, versículo 3 a 4. O rei Xerxes fica revoltado e questiona a sua rainha Esté: quem se atreveu a um absurdo desses e onde está o maldito? Respondeu Esté ao monarca furioso, conforme a Bíblia revela. E disse Esté: um homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Esté capítulo 6, versículo 6a. O rei Amã descobre que a rainha é de origem judaica, uma monarca judia. Diante das palavras da rainha da Pérsia, o bandido do Amã ficou desesperado na presença do rei Xerxes. Mas o rei ficou tão revoltado que se levantou, deixou o vinho de lado, saiu do banquete e foi para o jardim do palácio. O miserável porco do Amã já deduziu que a condenação já era certa para a sua pessoa terrível. Sem alternativas, o vilão do Amã implora a rainha Esté por sua desgraçada vida de enganar os outros. Decidido, o rei volta para o local do banquete e acabou vendo que o porco bacuri do Amã estava sobre o assento onde a sua rainha Esté estava. A Bíblia chega a revelar até as palavras da tamanha ira do rei. Então exclamou o rei: porventura chega este
ao absurdo de também implorar a rainha perante mim nesta casa? Esté, capítulo 7, versículo 8. Com essa revolta do rei dos reis, os camareiros cobriram o rosto de Amã, que passou dos limites na frente de Xerxes, um dos camareiros mais fiéis de sua casa, chamado Ramona, que estava a serviço do rei há muitos anos, revela a atrocidade de Amã a respeito de Mordecai, e a Bíblia revela: há uma forca de mais de 50 côvados de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mordecai, aquele que defendeu o rei de seus traidores. Esté, capítulo 7, versículo 9a. O rei e a rainha ficaram horrorizados com a ousadia de Amã. Irado, o rei Xerxes, sem pensar duas vezes, ordena que enforque Amã na mesma forca que o porco miserável preparou para Mordecai. O soldado do rei leva Amã para o local da forca. Condenado, Amã fica aos gritos e berros diante de todos. A sua esposa horrorosa e seus 10 filhos ficam desesperados ao descobrir que a face de Amã foi desmascarado. Zeres implora pela vida de seu marido baixinho do pedaço. Os oficiais de todo o palácio ficam sabendo que Amã foi mandado para a forca. O conselheiro Memucã e os outros conselheiros do rei dizem entre si que o bandido do Amã ainda durou muito. Os soldados colocam Amã na corda e o deixam pendurado. A família de Amã fica aos gritos e berros ao ver Amã sendo enforcado. O desgraçado do Amã acaba perdendo a vida na forca. O rei Xerxes diz à sua amada que a casa de Amã agora é dela. E a rainha Esté revela quem é Mordecai, e o rei Xerxes fica aliviado de sua ciumeira doentia. Veja o que a própria Bíblia revela. Naquele dia, deu o rei Assuero a rainha Esté à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, pois Esté lhe dissera que este era seu parente. Esté, capítulo 8, versículo 1. Com a casa de Amã sendo passada para Esté, os familiares de Amã são expulsos a pontapé. Zeres e seus 10 filhos perdem tudo e ficam na Rua da Amargura e voltam derrotados para a sua antiga casa. Mas a Bíblia Sagrada revela o fim dos filhos malvados do porco do Amã. No 11º dia, os judeus feriram a todos os seus inimigos, a golpe de espadas, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. Porém, os filhos malvados de Amã lutam e matam alguns judeus. A rainha Esté e o judeu Mordecai, agora de primeiro-ministro, descobrem a maldade dos filhos de Amã. A rainha Esté então fez um pedido ousado ao rei para enforcar os 10 filhos de Amã, por causa de suas maldades com os judeus. E a morte dos 10 filhos de Amã também se encontra na Bíblia Sagrada. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um decreto real em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Esté, capítulo 9, versículo 14. Como a Bíblia revela que no dia 14 e dia 15 foram decretados leis em todos os anos para que os judeus fizessem festas em todo o império da Pérsia, em comemoração contra os inimigos. Depois de tudo o que aconteceu com as maldades de Amã, o povo judeu se tornou a nação mais respeitada de toda a Pérsia e Média. Em breve, estreia a próxima temporada da série bíblica Reis, com a sua 12ª temporada, titulada de Reis a Emboscada, que conta a história do rei Abias, filho de Roboão. O rei Abias, com seu exército de Judá, enfrenta o bandido do rei Jeroboão e o exército de Israel, além dos desfechos de vários personagens como Maaca, a considerada filha do malvado cabeludo do Absalão, e quem é a rainha misteriosa e o príncipe doente que apareceu no final de Reis, a divisão, a 11ª temporada da história do rei Roboão. Vale informar que a série Reis ainda terá várias temporadas até chegar nos últimos reis de Judá em Israel.
E também, em breve, começa as preparações da nova série bíblica denominada de Paulo, o Apóstolo. Os scripts já estão na 5ª temporada sobre a história do apóstolo Paulo. Então, a primeira temporada de Paulo, o Apóstolo, conta os detalhes de como Saulo de Tarso, o perseguidor dos judeus, se tornou o maior apóstolo de todos os tempos. E em outra temporada, do maior apóstolo de Jesus, revelam a trajetória de Paulo entre milagres e perseguições dos romanos, agora com a sua pessoa. Comente aí o que você achou de todas essas novidades de A Rainha da Pérsia, Reis à Emboscada e Paulo o Apóstolo. Deixem os seus comentários. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais!